Nós temos um personagem na Bíblia chamado Gamaliel. Gamaliel era filho de um escriba, de um fariseu muito conceituado, muito zeloso pela lei. E o Gamaliel se torna um mestre em Israel, um ensinador, aquele que defendia todos os ditames da lei de Moisés e repassava para aqueles que faziam parte do Sinédrio, para aqueles que se tornaram os seus discípulos e os seus alunos. E dentre os alunos de Gamaliel, nós temos um aluno muito conhecido na Bíblia, chamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, no capítulo 22 de Atos, quando ele está diante de Festo, governador, ele faz essa declaração dizendo assim: eu sou nascido em Tarso, me chamo Saulo, conhecido como Saulo de Tarso, e segundo a lei de Deus eu fui zeloso, e inclusive eu estudei aos pés de Gamaliel. Nós temos duas citações bíblicas sobre esse moço chamado Gamaliel. No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar uma divergência entre o judaísmo e o cristianismo. Por que nós vamos encontrar essa divergência de opiniões, de ideias, de crenças? Porque no capítulo 3 de Atos, nós vamos encontrar um dos textos mais maravilhosos do Novo Testamento, quando aconteceu o milagre daquele coxo que há muitos anos vivia na porta do templo, uma das portas chamada Formosa, e Deus usou Pedro e João para curar aquele coxo. E houve uma repercussão muito grande, porque todos conheciam o coxo. O sumo sacerdote conhecia, todos os fariseus, os saduceus também, que eram um grupo religioso, também que faziam parte do Sinédrio, eles também conheciam o coxo que estava continuamente pedindo esmola na porta do templo. E quando Paulo, ou seja, quando João e Pedro são usados para curar esse coxo, há uma repercussão e torna-se um motivo de debate muito grande em Jerusalém e nas cidades circunvizinhas. Eles são levados à presença do Sinédrio e daí desenvolve toda aquela questão, os discípulos são presos e são tirados milagrosamente de dentro da cadeia e voltam ao templo para ensinar. E os fariseus, os principais da lei, se reúnem. E dentre os que se reuniram está Gamaliel. E nós usamos sempre essa frase de Gamaliel, dizendo que Gamaliel teve a percepção diferente de todos os que faziam parte do Sinédrio, de todos que estavam julgando o colégio apostólico. Por que Gamaliel teve uma visão ou uma percepção diferenciada? Ele disse para os companheiros: olha, gente, nós temos dois personagens que se levantaram na história, um chamado Judas e outro chamado Teudas. E eles diziam ser alguma coisa, e na verdade a religião que eles fundaram se dispersaram, os dois foram mortos e a religião se desfez. Agora, esses homens que estão pregando esse Cristo, que estão anunciando essa mensagem, e o Gamaliel conhecia a lei, e ele sabia que a lei apontava para um Messias que haveria de vir. Talvez interpretou de forma errada, na verdade os judeus interpretaram de forma errada a forma que o Messias veio, porque eles queriam um Messias político, igual a Davi, que brigava, que usava espada, e Jesus veio totalmente diferente. E o que acontece? O Gamaliel dá esse conselho, e eles mandam açoitar os apóstolos e abrem mão de perseguir o colégio apostólico. O que é que eu aprendo com isso? Deus sempre tem pessoas certas, posicionadas em lugares estratégicos, como tinha Gamaliel, que nunca se converteu. Nós não vamos ter nenhum registro bíblico da convenção definitiva de Gamaliel ao Senhor, da forma que se converteu Nicodemos, que era príncipe dos judeus, da forma que se converteu também aquele outro José de Arimateia, que era senador, fazia parte do Sinédrio. Esse se converteu definitivamente. O Gamaliel não se converteu, mas ele estava posicionado. Na hora que Deus precisou usar alguém para dar uma diminuída
na perseguição direta ao colégio apostólico, o conselho de Gamaliel foi importante. Então fica aqui o meu conselho, meu irmão, a obra de Deus, ela é feita por pessoas que são diferentes umas das outras, pessoas com ideias diferentes, com gosto diferente, mas aquilo que está centralizado na Bíblia, Deus vai usar pessoas para cumprir o seu propósito. Nós não temos direitos de fazermos julgamentos sobre a atitude de pessoas que estão fazendo o trabalho de Deus e não estão fazendo da forma que nós estamos fazendo, e isso é perigoso. Nós estamos combatendo contra a própria obra de Deus. Uma vez os apóstolos viram alguém expulsando demônio, curando enfermo, que não seguia Jesus, e calaram aquele personagem e chegaram para Jesus e falaram: feliz da vida, Jesus, encontramos alguém que não segue a gente, que não é do colégio apostólico, expulsando demônio, curando enfermo, a gente proibiu. Jesus disse: não faça tal coisa, porque quem comigo não ajunta espalha, e quem não é contra nós é por nós. Deixe a obra de Deus ser feita. Então vamos entender que Deus usa quem quer, quando quer, do jeito que quer, e o nome dele será glorificado. Deus abençoe você e a sua casa. Guarde esta palavra em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Um abraço.